Quando a gente fala em gessagem, tá? Quando a gente fala em gessagem, nós estamos falando em aplicar um gesso, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a composição do gesso, tá? Para que vocês entendam melhor, o gesso no solo com alguns objetivos específicos. E quando a gente fala em objetivos específicos, eu vou listar aqui os principais que eu quero que vocês entendam. Vou colocar aqui, ó, objetivo principal, melhorar o ambiente radicular em profundidade. Ponto. Melhorar, eu coloquei melhora. Melhorar o ambiente radicular em profundidade. Daniel, como assim melhorar o ambiente radicular em profundidade? Porque, veja bem, como vocês sabem, né, quando a gente fala lá em fazer a calagem, por exemplo, quando a gente quer fazer o processo de correção do solo, o principal insumo que a gente utiliza é quem? É o calcário, né? É o calcário. O calcário é o principal insumo que a gente utiliza. O grande problema é que a solubilidade do calcário ela é muito baixa e a gente não consegue disponibilizar o calcário nas camadas mais profundas do solo. Não tem como. O máximo que a gente consegue ali é de 0 a 20 centímetros. Desce um pouquinho, dependendo do solo, se ele for um pouco mais arenoso, mas a gente não consegue. E ainda assim fazendo a incorporação do calcário. Ok. Porém, e aí a gente já falou sobre o processo de correção do solo, tá nas lives anteriores. Se você não assistiu, Daniel, não sei ainda como é que é fazer a correção do solo, o que é a calagem e tal, volta na live 02 e 03, tá? Que eu falo sobre isso. Essa aqui é a live 04. E o que acontece? Então, uma forma de a gente estar fazendo isso é tentar colocar algum insumo que, em profundidade, ele melhore esse ambiente radicular. E o gesso, você vai ver que ele tem a possibilidade de fazer isso. E quando a gente fala levar em profundidade, é principalmente, eu vou colocar aqui, ó, neutralizar o alumínio, tá? Essa daqui vai ser basicamente a função principal do gesso. Eu vou colocar ele lá embaixo para que ele neutralize o alumínio. Lembra lá na live 03, 02, ou se você é estudante de algum de nossos cursos, que aí você tem esses conteúdos com mais intensidade, onde eu explico que o alumínio, a quantidade de alumínio no solo, ela tende a ser proporcional à quantidade de hidrogênio. Não é que seja igual, mas é que quando aumenta o hidrogênio no solo, ou seja, quando o solo está mais ácido, o pH está mais baixo, ele tende a trazer junto com ele o alumínio. E o alumínio é extremamente tóxico para o sistema radicular e para as plantas. Então, a gente precisa neutralizar esse alumínio. E já que a raiz ela vai crescer, a maior parte do sistema radicular vai crescer acima de 20 centímetros, né, assim, abaixo de 20 centímetros, né, ela vai estar em profundidade, eu preciso melhorar aquele ambiente radicular. Por que eu preciso melhorar esse ambiente radicular? Caso contrário, né, ali onde os pelos radiculares vão ter contato, ali vai estar entrando em contato com o alumínio e a merda está feita, certo? Então eu preciso neutralizar o alumínio. Automaticamente você vai ver também que ele pode disponibilizar o cálcio e o enxofre. Você vai entender por que já. Ok? Então vamos lá. Objetivo principal, então, melhorar o ambiente radicular em profundidade. Até muito tempo atrás a gente não sabia como fazer isso. Daniel, como assim não sabia como fazer isso? A gente já utilizava o calcário. Porém, a intensidade de utilização ela tinha que ser muito grande, porque a gente corrigia a camada superficial e logo o alumínio voltava para a parte superficial e a gente tinha que novamente estar corrigindo. Apesar de que a gente hoje, os mais novos, ouve já bastante falar em gessagem, a galera das antigas mesmo, os caras não sabiam o que era isso, o que era o gesso agrícola. Isso surgiu tem poucas décadas, tá? Poucas décadas. Se a gente for falar em agricultura, é pouco tempo. Como assim, Daniel? O que acontece? Quando o gesso agrícola ele foi descoberto basicamente por acaso. Como assim por acaso? Eu não sei se você sabe, a gente vai falar nessa série de lives ainda sobre a utilização de fosfatos. Quando você vai produzir lá um fosfato, um fosfato solúvel, Daniel, o que é um fosfato solúvel? É aqueles adubos à base de fósforo químicos que a gente utiliza no dia a dia. Superfosfato simples, duplo, triplo, MAP, DAP, enfim, aqueles fosfatos que a gente utiliza no dia a dia. Como que eles são produzidos? Normalmente, as empresas, né, as indústrias de produção de insumo, elas vão pegar lá uma rocha fosfática, normalmente uma apatita, ela vai entrar num processo de moagem onde vai ser adicionado ali o ácido sulfúrico e ou o ácido fosfórico. Por que e ou? Porque às vezes é só ácido sulfúrico, às vezes é só ácido fosfórico e às vezes é os dois, é ácido sulfúrico e fosfórico junto. É colocado ali, como é o caso do superfosfato duplo, né?
ele é feito dessa forma, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Não sou especialista em produção de insumos, não. Mas tá, beleza. Quando é adicionado ali, ele vai fazer aquele processo de moagem, vai passar por aquele processo industrial, vai ser produzido ali um subproduto. Na verdade, são 2 subprodutos, né? Que não são utilizados. Até um tempo atrás, sobrava muito desse produto, desse subproduto, e ele ficava jogado lá. Às vezes era doado, às vezes era, enfim, era descartado, inclusive. Até que um dia alguém chegou e falou, olha, vamos dar uma analisada nesse produto que está sobrando aqui. Quando foram analisar aquele produto, viram que ele era um sulfato de cálcio, que é o gesso que a gente utiliza, tá? O gesso que a gente utiliza. E se a gente for olhar a composição do gesso, deixa eu até colocar ela aqui logo, a composição do gesso, que é essa aqui, ó. O gesso agrícola nada mais é do que um sulfato de cálcio dihidratado, que ele tem essas 2 moléculas de água aqui, ó. Esse aqui é o sulfato de cálcio dihidratado, como eu estou colocando na tela para vocês. Então, isso daqui é o que a gente utiliza. E a gente começa a olhar para esse insumo e falar, pô, então eu tenho aqui cálcio, tá? Tenho o SO4, o sulfato, e tenho também aqui 2 moléculas de água. Então, por isso que ele acaba tendo um teor de umidade até um pouco maior. Se eu não estou enganado, o gesso agrícola, ele chega a ter 17% de umidade, se eu não estou enganado, tá, pessoal? E o que acontece? Isso também é um dos motivos pelo qual o gesso, quem trabalha com, né, quem está na produção agrícola aí de fato, sabe que o gesso agrícola, quando você compra ele, você não pode deixar ele numa área muito exposta, né, à umidade. Você vai pedrificar, vai perder. Inclusive, comprar o gesso agrícola em épocas de alta umidade, você acaba perdendo dinheiro, porque o peso dele acaba ficando maior. Tem tudo dessas doideiras, né? Mas beleza. Então, esse daqui é o gesso agrícola. E o gesso agrícola, ele tem uma composição até interessante. Se a gente for olhar a composição do gesso agrícola, dióxido de cálcio, a gente vai ter aproximadamente 28%, vai dar de 26% a 28%, tá? Vou colocar aqui de 26% a 28%, senão vocês vão lá e olham na literatura lá, 26%. Fala, porra, Daniel, você falou que era 28%. Caralho, esse trem não é exato, né? Ele é uma proporção de 26% a 28%. De enxofre mesmo, sei lá, vai ter uns 15% aproximadamente também. Então, essas são as 2 substâncias principais que a gente tem que dar atenção, tá? 15% de enxofre e o óxido de cálcio de 26% a 28%. Bom, por esses dados, a gente já começa a entender que nós estamos falando de um insumo que pode ser muito interessante para a agricultura. Por quê? Porque eu vou colocar ele no solo, ele pode me disponibilizar cálcio, ele pode me disponibilizar enxofre, ao mesmo tempo que ele tem o poder aí de estar neutralizando o alumínio, que é aqui o nosso objetivo principal. Lembra, eu quero melhorar o ambiente radicular em profundidade. E quando eu falo melhorar ambiente radicular em profundidade, eu estou falando disso, de neutralizar alumínio, disponibilizar cálcio e, em alguns casos, disponibilizar o enxofre.